Boa noite, pessoal. Quem está aqui presente ao vivo pelo Meet, no nosso debate que nós estamos fazendo hoje, tá? E bom dia, boa tarde, boa noite também para quem vai assistir depois, porque essa gravação aqui vai para o YouTube. Já peço a vocês que ajudem a divulgar. Tema extremamente importante sobre a questão síria, né? Tem muitas dúvidas ainda, muita gente dizendo, acho que é isso, acho que é aquilo, mas acho que é importante a gente ouvir, analisar e também colocar nossas opiniões. Por isso que hoje nós estamos fazendo aqui esse extra, né, pela segunda vez na semana, o Formação Política Básica, né? Para onde vai a Síria? Quais são as nossas primeiras impressões? E nós vamos contar aqui com o Andrew Trauman. O mundo acompanhou surpreso no último dia 8 a queda do regime de Bashar al-Assad. Em pouco mais de uma semana, o então presidente é derrubado. A partir disso, o que vemos é muita confusão, incerteza. Na Síria, e proximidades a quem comemore, a quem também tema que essa troca possa piorar ainda mais a situação. No campo internacional, também muita incerteza e opiniões divergentes. O que parece consenso é que o mapa geopolítico do Oriente Médio mudou. Para onde vai a Síria? Há possibilidades de libertação através da derrubada de Assad? Haverá fragmentação, descontrole, aumentará a opressão às minorias? Como agirão os países próximos e as grandes potências? Essas são muitas e outras questões que nós estamos vendo aí nas redes sociais, nas mídias, né? E que nós chamamos aqui para conversar com a gente, para dizer o que pode estar acontecendo, é o Andrew Trauman. O Andrew Patrick Trauman é historiador, graduou pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em História Política pela Unesp, doutor em História, Cultura e Poder pela UFPR. Autor de Os Militares e os Ayatollahs, Relações Brasil-Irã, 1979 a 1985, e também organizador do livro República Islâmica do Irã, 40 anos de Khomeini a Soleimani. Soleimani, né? Acho. Soleimani. Isso. Tem professor de História das Relações Internacionais da Unicuritiba e coordenador de pós-graduação em História do Oriente na PUC-PR. Andrew, eu queria começar agradecendo aqui a sua disposição de horário, de tempo, de agenda. Eu sei que tem muita coisa acontecendo. Agradecer mesmo e dizer que está aí para você, tá? Um abraço mesmo forte, saudades aí de você, de toda essa conversa que a gente tem do Paraná. Bom, um abraço, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Então, né, meu nome é Andrew e tal, na verdade, eu confesso a vocês que eu nem sabia que eu ia ter tanto tempo assim, achei que a gente está falando mais dos acontecimentos recentes na Síria, mas como eu tenho esse tempo extra, eu acho que vale a pena a gente fazer uma digressão, a gente falar um pouco sobre as próprias origens da Síria, né? A Síria é uma região que já foi invadida, né, no passado, por fenícios, por gregos, por romanos, etc., por árabes no século VII, depois por ingleses e, por último, por franceses, que colonizaram a Síria até o ano de 1946, quando a Síria obtém a sua independência. E, bom, a gente sabe que a tática do colonialismo sempre foi o dividir e conquistar, né? Então, basicamente, o que aconteceu ali na Síria? Assim como o colonialismo inglês, o colonialismo francês fazia em várias outras das suas colônias afroasiáticas, o que acontecia era que eles pegavam uma minoria, colocavam essa minoria no poder e jogavam um contra os outros, né? A gente viu isso, Hutus e Tutsis em Ruanda, sunitas e xiitas no Iraque, enfim. Nós temos N exemplos dessa tática de dividir e conquistar. E aqui o que aconteceu? Eles pegaram os alauítas, prestem atenção, guardem esse nome, os alauítas, que são até hoje uma minoria religiosa no país, corresponde a 2% da Síria, tá? E eles, basicamente, eles eram os mais discriminados dentro da Síria, tá? Eles fazem parte de uma religião muito heterodoxa,
tá? Ou seja, não é nem Islã direito, não é cristianismo, não é judaísmo, mas tem elementos dessas três religiões. Então eles acabavam sendo discriminados pelos três, porque eles não eram nada. E basicamente os homens dessa religião, eles eram aqueles que ficavam relegados às profissões consideradas mais subalternas, né? Então eles eram pedreiros, jardineiros, enfim, os trabalhos braçais, enquanto que as mulheres geralmente acabavam sendo empregadas domésticas e outros tipos de profissão também menos remuneradas, ok? Bom, o que acontece? Para dividir e conquistar, a França pega essa classe discriminada e os eleva. Então, eles começam a colocar os alauítas para serem as forças armadas da Síria, certo? E aí o que acontece? Pegamos uma colônia, tá? Onde não há nenhum tipo de instituição, certo? Não há partidos políticos, muito menos sindicatos, não há nenhum tipo de organização. Quando a França deixa a Síria em 46, a única instituição que existia eram as Forças Armadas. Ou seja, os alauítas estavam, assim, a um degrau do poder. E isso vai acontecer. Então, guardem essa informação, tá? Então, os alauítas vão se manter no poder, tá? Até o ano de 1958, quando a gente vai ter a chamada RAU, República Árabe Unida, que foi uma união entre a Síria e o Egito. Eles tentaram fazer um único país. Era o sonho do pan-arabismo, do Gamal Abdel Nasser, né, um dos grandes ideólogos do terceiro mundismo durante a Guerra Fria, a questão do movimento dos não alinhados e tudo isso, eu suponho que vocês devem saber a esse respeito. E, basicamente, os alauítas ali perdem o poder porque a Síria basicamente vai ser anexada pelo Egito naquele momento, né? Tanto é que essa república vai durar apenas 3 anos, porque basicamente a Síria se sentiu engolida, se sentiu anexada, repito, pelo Egito. Bom, e é nesse contexto, pessoal, que vai surgir um cara chamado Hafez al-Assad, tá? Sobrenome vocês já pegaram também, né? Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, que caiu semana passada. Pois bem, Hafez al-Assad, ele era da aeronáutica síria, e ele havia estudado em Moscou. Ó, peguem também essa informação, ou seja, a união entre Rússia e Síria, pessoal, vem lá desde os anos 50. Não é uma coisa de agora, e eu vou explicar o porquê. Bom, basicamente, o que vai acontecer? Ele vai fazer, digamos assim, esse curso, né, de aprimoramento da aeronáutica em Moscou, e ele vai ganhar do presidente Nikita Khrushchev, presidente soviético na época, várias bolsas de estudo para ele poder distribuir entre os seus cadetes na Síria. Então aí você tem uma grande aproximação realmente, né? O Assad passa a ter um grande poder dentro das Forças Armadas Sírias, porque ele tinha esse contato próximo com Moscou. Vamos lembrar que nós estamos em plena Guerra Fria, nos anos 50 e nos anos 60. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que ele vai usar isso como barganha, né? Essa proximidade com Moscou se torna uma barganha. Ele junta um grupo de pessoas muito leais em torno de si, certo? E, em 1970, ele dá um golpe de Estado. Lembrando, uma coisa que eu esqueci de falar, ele era alauíta, tá? Ele fazia parte dessa minoria, desses 2%, que eram a elite criada pelos franceses, né? Eles eram a escória da sociedade síria até final dos anos, metade dos anos 40, e depois vai acabar se tornando a elite do país. Pois bem, eles dão esse golpe de Estado, ele vai decretar um estado de sítio no país, ou seja, a Síria vai se tornar um estado de exceção. E detalhe, esse estado de exceção vai se manter assim até 2011. Olha só, pessoal, entre 1970 e 2011, a Síria vai viver sob estado de emergência. Pensem nisso, tá? Pois bem, o que vai acontecer aqui, tá? Ele vai impor um regime extremamente repressor. É um regime onde não existe partidos, tá? Na verdade, existia um partido que é o Baas. Baas significa ressurreição em árabe, e é
um partido que existe no Iraque também. Tem dois partidos chamados Baas no mundo árabe. Um é o sírio e outro é o iraquiano. E ambos tinham uma inspiração socialista. Não é que eles eram realmente socialistas, mas tinham alguns elementos de socialismo ali, tá? Só que o Hafez al-Assad, ele vai tirar toda essa parte socialista do partido. Vai ficar basicamente só o nome e vai personificar o Baas na sua figura, ok? E ele passa a governar o país com mão de ferro. Obviamente, pessoal, quando nós não temos caminhos para a democracia, muitas vezes se passa para a luta armada, né? Você não tem acesso a outro tipo de luta, você não tem como lutar pelo voto, pela manifestação, pela expressão, e muitos acabam indo para a luta armada, e foi o que aconteceu na Síria com a Irmandade Muçulmana. Então a Irmandade Muçulmana começa a atacar postos do governo sírio, tá? E em 1982 vai ocorrer uma tentativa de assassinato do Hafez al-Assad. Bom, a maioria desse pessoal da Irmandade Muçulmana estava numa cidade chamada Homs, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. E o que aconteceu? Eles tentaram matar o Hafez al-Assad, era um desfile militar, ele estava num palanque, e alguém jogou uma granada no palanque, um segurança do Hafez al-Assad, com uma tremenda coragem, chutou a granada para longe, né? Só que mesmo assim acabaram com a explosão da granada, morrendo vários soldados sírios. Houve também uma troca de tiros e ao final 20 soldados sírios morreram. Como a base dessa organização era a cidade de Homs, o Hafez al-Assad falou: para cada soldado meu, eu vou matar 1000 habitantes de Homs. Ele mandou cercar a cidade e matou 20.000 pessoas. 1000 pessoas para cada soldado, independente se fossem parte da Irmandade Muçulmana ou não. Tá? Há vídeos da época que mostram os cães comendo os corpos das pessoas, porque a cidade estava cercada, os cães estavam famintos e estavam sem os seus donos, inclusive, né, evidentemente, e eles acabavam devorando os próprios corpos das pessoas que estavam lá. Bom, esse era basicamente o Hafez al-Assad, que, aliás, tem um busto em homenagem a ele aqui em Curitiba. Para quem conhece Curitiba, atrás do terminal do Portão, perto do Shopping Palladium, existe um busto em homenagem a Hafez al-Assad. Bom, Hafez al-Assad, pessoal, vai ganhar 3 eleições, onde ele era o único candidato. Muito interessante. E na maioria das eleições ele ganhava com 99% dos votos. Vejam só vocês que coisa interessante. Em 2000 ele morre, e aí ele vai ser substituído pelo seu filho Bashar al-Assad. Não era para ser o Bashar, era para ser o Bassel. O Bassel era o filho mais velho do Bashar al-Assad. Este sim estava sendo preparado desde o princípio para ser o novo presidente da Síria. Ele era militar, assim como o pai, e etc e tal. Mas, né, gente, eu não sei, acidentes acontecem, né? Basicamente, um dia o Bassel acordou, ele tinha que ir para o aeroporto de Damasco, e as coisas que acontecem na vida, né? O freio dele falhou, ele bateu num poste e morreu. E bom, o Bashar, que era o filho mais novo, ele não tinha nada a ver com o pai. Ele foi estudar oftalmologia em Londres, tá? Ele não queria saber de nada de ditadura, de militarismo, de nada disso. Ele era considerado tipo a vergonha da família, digamos assim, porque ele estava morando no Ocidente fazendo medicina. Só que sobrou para ele, né? Então, basicamente, né, primeiro teve que ser feita uma alteração na Constituição, porque a segunda Constituição síria, que foi escrita pelo próprio pai dele, o presidente tinha que ter 40 anos para assumir o cargo. Ele acaba assumindo, então, com 34 anos, é feito uma espécie, eu até brinco com meus alunos, né, um golpe da maioridade sírio,
né, foi reduzida a maioridade para que ele pudesse assumir, e no começo ele teve, vamos dizer assim, um voto de confiança, né, do Ocidente, né? Ele, não, veja só, esse cara é um oftalmo de Londres, ele é uma pessoa moderna, morou no Ocidente, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele vai tomar algumas medidas de liberalização da economia, ele vai começar a investir na indústria, ele vai trazer internet, vejam só vocês, vai trazer internet para a Síria e tal, mas o que, que vai acontecer nesse momento? A Síria entra numa bela de uma crise econômica, porque o seu principal parceiro, que era o Iraque, entra, quer dizer, entra em guerra com os Estados Unidos, é uma besteira, é invadido pelos Estados Unidos em 2003. Então eles perdem o seu principal aliado ali naquele momento, tá? E essa grande investimento na indústria em detrimento da agricultura, que era o principal setor da economia síria. Lembrando, a Síria não é um país rico em petróleo, ao contrário de outros da região. Tá? A Síria é um país pobre e que tinha na agricultura seu principal motor. Esse investimento todo na indústria leva o quê? Leva aquele fenômeno que a gente conhece muito bem, êxodo rural, né, inchaço das grandes cidades, desemprego, etc, etc, etc. E aí vamos nos adiantando já para o ano de 2011, onde começa a famigerada Primavera Árabe, tá? Então, ali com a Primavera Árabe, basicamente, o que vai acontecer? Temos manifestações que vão começar na Tunísia, vão se espalhar, vão passar pela Líbia, vamos chegar até o Egito e tudo aquilo, né? A gente vai ter a derrubada do Hosni Mubarak no Egito e vão chegar até a Síria. A oposição síria no começo, ela era autêntica, tá? Era basicamente de pessoas insatisfeitas com o regime ditatorial, com o regime em que as pessoas viviam em estado de sítio há 40 anos, tá? Vai ser criado o Exército Livre da Síria, que basicamente era um exército, eram desertores do exército sírio, que passaram a querer derrubar o Bashar al-Assad. Só que depois, gente, a coisa foi se contaminando. Vocês aqui já devem se lembrar que em 2013, 14, vai surgir um grupo chamado Estado Islâmico. Esse grupo, ele tem sua origem no Iraque, tá? Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, viram um caos, então surgem vários grupos insurgentes de todos os tipos, tinham grupos nacionalistas, tinham grupos xiitas, tinham grupos sunitas, etc, etc, etc. E basicamente esse grupo, o Estado Islâmico, ele vê o caos na Síria como uma oportunidade. Eles avançam até a Síria, tá? E eles são vistos pelos Estados Unidos e pelos países da região, Arábia Saudita, aquelas monarquias absolutistas, como um belo instrumento para derrubar o Assad, tá? Bom, os Estados Unidos começam a apoiar esses grupos, chamados de, né, grupos rebeldes, basicamente, que é essa nomenclatura que eu detesto quando se usa, mas enfim, sempre se usa essa nomenclatura de grupo rebelde para se falar de um grupo que, na verdade, é outra coisa. E basicamente, o que vai acontecer? Vamos começar a ligar os pontinhos aqui, pessoal. 2014, o presidente Putin vai anexar a Crimeia, tá? Bom, ele anexa a Crimeia e é a partir dali que a Rússia vai começar a sofrer uma série de sanções. As sanções contra a Rússia não começaram em 2022, não começaram com a guerra da Ucrânia. As sanções contra a Rússia já tem aí 10, estamos caminhando aí para 11 anos. Bom, está rolando a guerra na Síria. O Putin, como presidente da Rússia, já falei para vocês, tem uma grande ascendência sobre o Assad, conhece o Assad há décadas. E ele vai chegar para o então presidente Barack Obama e vai fazer a seguinte proposta: olha, é o seguinte, vocês querem que o Assad saia do poder na Síria? Vamos fazer o seguinte, eu falo com o Assad, ele renuncia,
e ele vai convocar eleições na Síria, e eu tenho certeza que ele vai topar desde que ele não vá parar no Tribunal Penal Internacional, desde que ele não seja preso. Ele vai para o exílio, vai morar em algum país e tal, e não vai ser punido. Se vocês aceitarem isso, eu converso com Assad. Em troca, eu quero a suspensão das sanções sobre a Rússia. O Obama não aceita suspender as sanções sobre a Rússia pela anexação da Crimeia, e aí o que acontece na semana seguinte? A Rússia começa a bombardear a Síria, derrotando o Estado Islâmico e mantendo Bashar al-Assad no poder. Tá? Agora, pessoal, antes de eu chegar no que está acontecendo nesse exato momento, eu preciso falar de uma outra questão muito importante, que é o Arco da Resistência. O que é o Arco da Resistência, pessoal? O Arco da Resistência não é um grupo oficial, tá? Ele não tem CNPJ, não existe uma sede lá escrito Arco da Resistência, nada disso. O Arco da Resistência é um grupo formado por Irã, Síria e Hezbollah. Tá? Devido ao mapa da Síria, a gente vai ter esse formato de arco, tá? Eles pegarem Irã, Líbano, Síria e Líbano, vocês vão ver que fazem um arco, certo? Fazem um formato de arco. E basicamente são a resistência. Resistência a quê? Aos Estados Unidos e a Israel. A resistência a esse status quo que existe na região, né? Que é formado por Israel, pelos países conservadores do Golfo, tá? E todo mundo, basicamente, menos esses três que eu mencionei. Vou repetir: Irã, Síria e Hezbollah no sul do Líbano. Pois bem, esse grupo se forma basicamente nos anos 80, tá? Era muito importante para o Irã que a Síria fosse seu aliado, tá? Então você vai ter essa aliança com o Hafez al-Assad, com Bashar al-Assad, não, com Hafez al-Assad, inclusive nos anos 80, tá? E por meio da Síria passavam a arma e o dinheiro que o Hezbollah precisava para manter ali uma situação de tensão no norte de Israel, no sul do Líbano. E agora essa aliança se desfez, né? O que nós estamos vendo acontecer agora é algo muito, muito preocupante, tá? Porque a oposição aos Estados Unidos e a Israel está extremamente desgastada, para usar uma palavra leve, tá? Porque vocês devem ter acompanhado o que está acontecendo no Oriente Médio nos últimos tempos. Israel matou Hassan Nasrallah, que era o líder do Hezbollah. O Hezbollah está acéfalo, está sem seu principal membro, né? A gente tem o Irã desgastado pela guerra. O Irã, pessoal, apoiou a Síria com cerca de 50 bilhões de dólares durante a guerra. E, de repente, o Irã perde o seu principal aliado, o Hezbollah está enfraquecido, o próprio Irã foi atacado por Israel agora. Então, a gente tem uma situação muito complexa aqui, em que a gente vê, né, chegando esse grupo chamado Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, para usar o nome completo, ou HTS, que é mais fácil para a gente falar, que nada mais é que um grupo que era o Estado Islâmico. Né? Esse grupo, do nada, entre aspas, ele vai aparecer. Né? É óbvio que você tem um financiamento israelense a esse grupo, isso não resta a menor dúvida, por causa do timing. Né? A gente percebe que o Assad cai justamente no momento em que o Hezbollah está acéfalo, no momento que o Irã está enfraquecido, cai um dos elos do arco da resistência. Então, sem sombra de dúvidas, que o grande vencedor do que nós estamos vendo nesse momento é o Estado de Israel. E agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer daqui para frente. Né? Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro. Nós temos que ver daqui para frente o que vai acontecer, né? E seria basicamente isso que eu teria para colocar a situação atual para vocês. Eu abro agora, então, para as perguntas que vocês quiserem fazer a mim
sobre o que vem daqui por diante. Muito obrigado, Andrew. Que joia, que joia. O pessoal chegando aqui ainda, né? Eu estou aberto, abrimos aqui, pessoal. Quem for falar, quem for querer fazer intervenção, quem for fazer pergunta, já teve uma aqui, Andrew. Não sei se a Bacila vai abrir ali para ela falar. Ela perguntou assim: e onde entra o sionismo nisso, né? E vamos esperar aqui para quem quiser falar. Pode erguer a mãozinha aqui, gente, tá com vocês aí. Se você quiser, Andrew, falar já sobre a questão do sionismo, já... Não, basicamente é o seguinte, né? O sionismo, pessoal, ele é o nacionalismo israelense, né? Então, vai surgir lá no século XIX, então aquela ideia da criação de um Estado judeu na Palestina e tudo isso. E, assim, é óbvio que, a partir do início da guerra do ano passado, né, 7 de outubro do ano passado, quando a gente teve o ataque do Hamas a Israel e sequestro de civis e tudo isso, basicamente Israel está se colocando como vamos mudar o Oriente Médio, né, agindo de uma forma extremamente imperialista, né, destruiu totalmente a faixa de Gaza. Nós temos um ataque à faixa de Gaza completamente desproporcional, com Israel, inclusive, negando por várias vezes a entrada de ajuda humanitária, bombardeios a hospitais e tudo isso. Depois a gente passou a um ataque ao Líbano, né, e o assassinato do Hassan Nasrallah, que foi uma coisa assim que realmente não se esperava que acontecesse. Para que vocês tenham uma ideia, pessoal, sobre o assassinato do Hassan Nasrallah, foram necessárias 80 toneladas de bombas para atingir o bunker onde o Hassan Nasrallah estava. Então, vocês imaginam a profundidade onde o Hassan Nasrallah estava. Ele estava num bunker, num túnel, a dezenas e dezenas de metros abaixo da terra. Israel conseguiu atingir esse lugar com 80 toneladas de bombas. Isso é muito também um recado de Israel para o Irã, de olha só o que a gente pode fazer. Se a gente conseguiu chegar a atingir uma pessoa que estava a dezenas de metros abaixo do chão com 80 toneladas de bombas, nós também podemos, por exemplo, atingir as instalações nucleares iranianas, né? Então, esse é o recado. E, basicamente, o que Israel está fazendo é reconfigurar a região. Agora derrubaram o Assad. É muito interessante a gente perceber que o HTS não fala nada de Israel. É muito interessante a gente observar isso. É muito difícil você ver no mundo árabe, no mundo muçulmano, qualquer manifestação que não seja anti-americana ou anti-israelense. No passado, inclusive, havia muita coisa de queimar a bandeira de Israel e etc. Você não vê eles falando, é como se Israel não existisse. Então, tem coisas estranhas nessa história, sem sombra de dúvida, tá? E basicamente o discurso deles é contra o Irã, que também é um discurso que vai de encontro ao discurso americano e ao discurso israelense. Outra coisa que eu gostaria de pontuar: eu não acredito nem um pouco nas promessas de moderação do HTS. Gente, quando o Talibã retomou o poder no Afeganistão em 2020, eles disseram que eles eram uma nova geração do Talibã, que eles não tinham nada a ver com o Talibã de 20 anos atrás, e agora, no Talibã, as mulheres não são proibidas de falar fora de suas casas. Chegou a esse ponto, pessoal. A mulher não pode falar fora de suas casas. Imagine, então, trabalhar ou estudar ou qualquer outra coisa. Ela não pode falar, tem que ficar dentro de casa e saiu de casa, não pode falar. Então, vocês imaginam o que esse grupo vai fazer? Porque no passado, o atual líder do grupo, que agora falou que é super moderado, já disse que se ele chegasse ao poder, a Síria não seria um país para cristãos, nem drusos, nem alauítas, nem curdos, nem nada disso. Então, o que eu estou prevendo, né? Não prever no sentido de que eu tenho algum poder de futurologia, mas prevendo de acordo com o jeito que a carruagem está andando,
é que nós vamos ter um regime ao estilo Talibã na Síria, assim, muito em breve. É claro que no começo eles vão falar que não sei o quê, que vai ter um governo de coalizão e tal, mas a gente sabe como é que são essas coisas. Daqui a pouco todo mundo esquece, ninguém vai estar mais prestando atenção na Síria, e aí eles vão botar as manguinhas de fora, não tem a menor dúvida quanto a isso. Inclusive, com Israel aprofundando, atacando, aumentando ali a sua presença nas colinas de Golã, né? Ah, sim, exatamente. Israel já chegou nas colinas de Golã, né? Com eu disse que vão proteger as colinas de Golã, né, uma proteção. Para quem não sabe, pessoal, as colinas de Golã são uma área de disputa entre Síria e Israel desde 67. Exatamente, a grande Israel, a Eretz Israel. Essa é a ideia. Então, o pessoal judeu mais radical, eles chamam, por exemplo, a região que nós chamamos de Cisjordânia, de Judéia e Samaria, que são os nomes bíblicos da Cisjordânia. Eles falam que aquilo ali é a grande Israel, que, na verdade, não existe Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia, até a parte da Síria, tudo aquilo fazia parte, segundo eles, do antigo império israelense bíblico que tem que ser reconstruído, né? Ignorando completamente que se passaram aí 4.000 anos, e que nesses 4.000 anos muita coisa mudou ali na região, né? Mas esse pessoal, não quero ficar também generalizando, dizer que são todos e tal, mas o pessoal mais religioso, eles têm sim essa visão de expulsar todos os árabes de lá, expulsar quem não é judeu e criar sim essa grande Israel. E só para complementar, Rodrigo, então as colinas de Golã foram tomadas da Síria em 67, na Guerra dos Seis Dias, tá? E desde então é uma área em disputa. E agora Israel está vendo a oportunidade de anexar de vez, em definitivo, as colinas de Golã, e o HTS, vejam só vocês, não está dando um pio em relação a isso. É isso mesmo, menos de uma semana após, né? Olha só, a Bacila coloca aqui, importante falar que ocorre um genocídio palestino ao vivo, televisionado, não esquecer do mapa de Netanyahu que levou na ONU. Isso eu vou fazer uma pergunta depois, tá, André? Eu vou perguntar sobre isso. Daí, o Joaci, ele perguntou qual a posição da Turquia e dos curdos nesse contexto, mas como o Joaci agora levantou a mãozinha, eu vou passar a bola para ele fazer aí ao vivo e a cores. Joaci, está com você. Parabéns pela palestra, bem esclarecedora, fez uma recapitulação histórica muito importante, fazendo jus à sua profissão, né? E eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, vou começar, são três. A Turquia, ela também tem um certo papel buscando uma certa hegemonia regional. De outro lado, tem os curdos, que estão tanto no Iraque quanto na Síria. E também a Rússia apoiava o Bashar al-Assad, então, inclusive, tem base física, com aviões, etc. Então, como é que ficam esses três atores nesta dinâmica agora que ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2 ou 3 semanas? Obrigado. Nada, imagina. Eu queria essa pergunta. Olha, a Síria ela teve um papel ativo na queda do Assad, né? Isso ficou muito claro para mim, a forma com que a Síria não fez absolutamente nada para impedir o que estava acontecendo A ali Turquia, naquele você quer momento. dizer? Desculpa, a Turquia. A Turquia teve um papel muito ativo. A Turquia antes ela tinha um papel um pouco mais de contenção ali, juntamente com a Rússia, embora tivesse alguns atritos com a Rússia vez ou outra ali, mas em geral o que a gente viu foi basicamente a Turquia assistindo aquilo acontecer, né? Porque assim, os curdos, que são o grande entre aspas, entre muitas aspas, por favor, problema da Síria, né? A Síria trata os curdos como o PKK, como um grupo terrorista, e tudo aquilo a gente sabe muito bem como essa questão do terrorismo é bastante relativa, né? O conceito de terrorismo é bastante relativo. Mas, enfim, existem curdos na Síria, no Irã, no Iraque e na própria Turquia, tá? E basicamente o que eu estou vendo é a Turquia jogar
os curdos da Síria aos lobos, né? Jogar os curdos da Síria para o HTS, que vai começar a perseguir essas minorias, e é uma forma de enfraquecer o movimento curdo, sem sombra de dúvidas, é o que deve acontecer ali. Outra questão que é importante para a Turquia, Joaci, é a devolução, vamos dizer assim, entre aspas também, dos refugiados sírios. Né? Se fala em 5 milhões de refugiados sírios na Europa e 3,5 milhões só na Turquia. A Turquia, inclusive, recebe muito dinheiro da União Europeia para manter esses refugiados sírios dentro do seu território e impedir que eles entrem no território da União Europeia. Mas mesmo assim, pessoal, a gente sabe que essa questão de refugiados sempre vai gerar problemas, né? Vai gerar xenofobia, vai gerar o discurso de que estão vindo aqui tomar o nosso emprego e não sei o quê. Os turcos, historicamente falando, eles têm um certo problema de lidar com pessoas de outras etnias, haja visto o genocídio armênio de 1915. E assim, o que o Erdogan, que é o presidente turco, ele está começando já a negociar com esse está sendo criado ainda esse novo governo, é a devolução dos refugiados, né? Que é que, pega, tem 3 milhões e meio aqui, meu povo não está satisfeito, meu povo está cansado desses sírios aqui, pega de volta, né? Se for possível, também acaba com os curdos que ficam também enchendo nosso saco aqui, esses terroristas do PKK. Então eu vejo que a Turquia ela deixou aquilo acontecer para que houvesse uma mudança na situação, pudesse da mesma forma enfraquecer os curdos e resolver, entre aspas, a sua questão dos refugiados internos. Legal, obrigado, Andrew. Agora aqui na fila aqui, vou chamar já, podem ir erguendo a mão, gente, podem ir para fazer as perguntas. Marcelo Machado, está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aí ao nosso camarada debatedor. A minha questão é o seguinte: a gente observa que Israel está avançando no Oriente Médio, e, ao mesmo tempo, a gente vê o avanço da extrema direita na Europa, a gente vê o avanço da extrema-direita na América Latina. Eu queria saber onde essas coisas, se você tem alguma forma de contribuição, Andrew, para que a gente consiga entender onde isso está ligado, né? Onde essas coisas estão ligadas, onde todos esses elementos estão conectados, né? O avanço de Israel na América no Oriente Médio, o avanço da extrema-direita na Europa, aqui na América Latina a gente já começa a sentir os reflexos desse avanço também. E aí eu queria que você tentasse, né, jogar uma luz nessa problemática toda aí para nós, para que a gente começasse a pensar em formas de resistir a isso tudo, né? Bom, boa noite. Eu costumo ver como principal ponto, assim, onde tudo começa, a crise econômica de 2008. Para mim, a crise econômica de 2008, que infelizmente alguns colegas internacionalistas, eu mesmo historiadores, não dão assim o devido valor, mas para mim é um divisor de águas, né? A partir dali a gente tem, e eu faço um paralelo com a crise de 29, tá? Eu vou explicar por quê. Quando a gente teve a grande crise de 29, né, logo na sequência, o que aconteceu na Europa? Uma ascensão da extrema-direita, tá? Então, assim, você tem uma crise que vai levar à fome, que vai levar a desemprego,
o único país que tinha saído ileso daquela crise de 29 tinha sido a União Soviética, então o socialismo passa a ser visto como uma opção, como um caminho. O liberalismo naquela época era considerado um fracasso total, porque, né, a crise de 29, basicamente, o mundo se deixou levar pelas flutuações do mercado, por isso que todo mundo vai fechar a casinha, vai se tornar mais protecionista, vai começar a adotar políticas de substituição de importações e tudo isso, mas mesmo assim nós temos uma ascensão de governos autoritários, né? O desemprego leva à xenofobia, nós temos o ultranacionalismo, aquela coisa que eu sempre falo para meus alunos, quando a economia vai bem, está tudo ótimo, podem vir os estrangeiros, nós precisamos de mão de obra, não sei o quê. Quando a economia vai mal, parece aquele ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu odeio todo mundo, odeio os estrangeiros e tal. A gente vai ter a ascensão do nazismo, do fascismo, do franquismo, do salazarismo, etc. O Império Japonês, a gente vai ter aqui na América Latina uma série de ascensões de governos autoritários. E 2008, para mim, é a mesma coisa. A gente tem o fim daquele boom das commodities que estava acontecendo com o crescimento chinês e vários países, o Brasil, inclusive, a Venezuela, vários países estavam surfando nesse crescimento chinês, de repente vem 2008 e tudo muda, né? A gente vai ter desemprego em vários países do hemisfério norte, a gente vai ter, aí os refugiados não, desculpem, aí os imigrantes latinos passam a ser vistos como um problema nos Estados Unidos, passam a ser vistos como culpados de tudo que acontece nos Estados Unidos, na Europa a mesma coisa. 2011, a guerra da Síria. A guerra da Síria não impacta os Estados Unidos e nem nós aqui na América Latina, mas impacta muito a Europa. São 5 milhões de árabes, a maioria muçulmanos, chegando na Europa. Isso leva a um discurso islamofóbico e xenófobo muito forte. Aí vem esse discurso da extrema-direita, de que, meu Deus, a gente está vendo uma nova cruzada. Olha as ideias dos caras. Uma nova cruzada, estamos sendo conquistados de novo pelos muçulmanos. Enfim, nós vamos ter uma série de questões, países vão fechar a fronteira. Viktor Orbán chega ao poder na Hungria. Curiosamente, todos aqueles países que eram satélites da União Soviética, Hungria, Polônia, eles vão acabar se tornando, virando totalmente a chave e virando da esquerda para a extrema-direita. Temos a ascensão da extrema-direita na França, que também tem a ver sempre com imigração, sempre tem a ver com a islamofobia também. Os estrangeiros, com a crise, os estrangeiros passam a ser vistos como a causa, né, de todos os males que acontecem no mundo, e isso leva a essa ascensão da extrema-direita, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a gente tem como chave, na minha interpretação, a crise de 2008 e a crise econômica, né, que vai se suceder após, e a guerra na Síria. E essa onda de imigração aqui. Tá? E, no caso do Brasil, é muito curioso o que vai acontecer, porque nós tivemos as manifestações de 2013, né, que começam de uma forma muito esquisita, começa umas coisas do tipo o gigante acordou, que se você for ver é um lema nazista, na verdade, né, o partido nazista usava esse negócio, aquele pessoal com a máscara lá do V de Vingança, é um esquema que está num livro chamado From Dictatorship to Democracy, de um cara chamado Gene Sharp, em que ele cria esse conceito de revoluções coloridas. É um povo jovem, de classe média, que marca manifestação pelo Twitter, marca manifestação pelo Facebook. A gente viu isso na Primavera Árabe, a gente viu isso na chamada Revolução Laranja, na Ucrânia. Então, eu chamo de revoluções fofas, né? Porque, na verdade, elas não querem derrubar o sistema, elas não querem mudar as coisas, né? Elas acabam sempre indo para o lado do quê? Do liberalismo. E foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Começou daquele jeito, aquele discurso anticorrupção, e a gente acabou caindo no Bolsonaro,
né, quando se começa a se perceber, digamos assim, que o PSDB não era assim tão diferente do PT como muita gente achava, e as pessoas começam a buscar uma alternativa realmente diferente daquilo que estava lá e chegaram no extremo do extremo, né? A diferença é que aqui a gente não tem tanto, né, essa questão da xenofobia, né? Aqui a gente tem muito a questão do conservadorismo religioso e moral, enfim. Mas essa ascensão da direita, para mim, por exemplo, ela é multicausal. A gente tem uma série de questões. Eu não vou entrar aqui em questão de Lava Jato, Vaza Jato, que vocês conhecem muito bem tudo que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Aliás, muitos de vocês com certeza têm muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas, respondendo então a pergunta, basicamente, para mim, no mundo, a causa principal vem pós-crise de 2008 e a onda de imigrantes na Europa com a guerra da Síria. Legal, muito bom, Andrew. Legal, pessoal. Ó, só levantar a mãozinha para intervir, tá? Ou colocar no chat também. Bom, dizer para vocês aqui que estão assistindo ao vivo aqui com a gente, que amanhã a gente vai subir aquele debate muito bom também sobre a questão o que seria pós-golpe, né? Que era o título, o Haiti seria aqui. Foi muito legal com pessoas que viveram o golpe de 64 e que fizeram uma série de colocações do que seria caso o golpe tivesse dado certo. Então vai estar lá no canal do YouTube. Agora eu vou para minhas perguntas, são duas, tá, Andrew? A primeira, eu não vou entrar nessa questão do surgimento da extrema-direita no mundo, assim, porque ainda tem outras coisas que eu acho que vieram ali, que são importantes, né? Eu acho que a própria incapacidade da esquerda, né? Aqui no Brasil mesmo, quando aqueles movimentos vieram fortes de rua para cá, deixa eu só ter uma apresentação aqui que eu vou ter que tirar do ar aqui, senão ele vai dar problema depois na gravação. Aqui a gente faz um corte depois. Pode continuar falando, só desliguei a câmera um pouquinho, mas pode continuar falando. Isso. Sobre aquela questão desses movimentos de rua e tudo mais, eu vejo um pouco uma incapacidade da esquerda em tentar controlar aquilo, em tentar dirigir aquilo, né? Mas vamos lá, duas questões, Andrew. A primeira, que é uma dúvida muito grande que eu tenho, e você fala naquela entrevista na Band News, que a Rússia não desistiu, né? A Rússia teve uma incapacidade de, né, continuar segurando essa situação que estava ali na Síria. Agora, quando o Bashar al-Assad sai, ele vai para a Rússia, né? E tem aquela questão, vai para a embaixada, tudo. O que você acha? Você acha assim que eles já sabiam que isso estava acontecendo? Isso foi negociado? Eles se assustaram? Qual que foi o papel da Rússia nisso, né? E qual vai ser a relação da Rússia com a Síria nesse próximo momento? O que você acha? Obviamente que é prognóstico, né? Aquilo que você falou, não dá para saber. Mas qual vai ser essa relação? Porque aquilo para a Rússia é importante, né? E a segunda questão que eu coloco, eu acho que tem muita gente que queira também, como que isso fica em relação à resistência palestina? Tá? Vai dificultar ainda mais, vai piorar, não tem relação? Queria que você colocasse isso também para nós, Andrew. Olha, em relação à Rússia, né, foi tudo muito rápido, então provavelmente o que deve ter acontecido basicamente foi o Assad deu um telefonema para o Kremlin falando, a situação é essa, e você poderia me dar asilo político, né? Porque a Rússia está completamente agora concentrada na questão da guerra da Ucrânia. Ela não teria, ela até fez alguns bombardeios, mas assim, ela não teria como se envolver completamente na questão da Síria, porque assim, isso é basicamente o que o Ocidente queria, né? Basicamente o Ocidente queria que a Rússia se visse em duas frentes e se desgastasse cada vez mais, porque essa seria basicamente uma chance
da Rússia perder em 2 guerras, né? Só que o Putin não mordeu a isca, basicamente. Ele só deu asilo realmente para o Assad. Só que assim, Rodrigo, eu tenho más notícias, tá? Na verdade, o governo russo já está negociando com o novo governo do HTS. O Putin está preocupado em manter. Ele tem uma base em Tartus, é a única base naval que a Rússia tem fora de seu território, fica em Tartus, na Síria. E eles já estão negociando com esses caras do HTS de que as instalações militares russas não serão prejudicadas. Então, a gente percebe a Rússia adotando uma coisa muito pragmática, realmente, de, olha, como é que se diz, né? Como é que é o rei posto, tem um ditado que fala sobre isso. Enfim, o rei caiu, já tem outro, eles estão negociando com esse novo rei. E é Rei morto, basicamente rei posto, né? isso, exatamente, obrigado. Rei morto, rei posto. Eles já estão negociando com outro governo porque eles querem manter os interesses deles ali, tá? E uma outra coisa que eu acho importantíssimo colocar para quem está nos assistindo, pessoal, é o seguinte: por que é que a Rússia fez tanto para manter o governo do Assad em 2015? Ah, é só por causa da amizade? Só por causa de 50 anos de amizade entre as famílias? É por causa dessa base naval? Gente, é por causa da base naval, mas tinha uma outra razão. Qual que era a principal razão que quase ninguém fala, tá? Basicamente o seguinte: a Síria, o Ocidente, vocês sabem que o Ocidente quer diminuir a sua dependência do gás russo, tá? Essa é a grande questão que se faz há muito, muito, muito tempo. O Putin já ameaçou que os europeus vão morrer de frio no próximo inverno, porque vão ficar sem o gás russo, etc, etc. Só que daí surgiu um aliado do Ocidente nessa questão, que é o Catar. O Catar é um dos maiores produtores de gás do mundo, é um aliado do Ocidente. Existem várias bases norte-americanas no Catar, tá? E eles iam basicamente construir um gasoduto que passaria pelo Iraque, que passaria pela Síria, chegaria ao Ocidente e iria prejudicar muito a economia da Rússia, porque iria diminuir a dependência europeia do gás russo. Pois bem, então vocês podem me perguntar, ué, mas então por que ele não fez isso de novo, já que é tão importante para ele? Porque o Putin não dá ponto sem nó. Antes da guerra começar, ele fez um acordo absurdo de venda de gás para a China e para a Índia. Ele se precaveu, ele sabia que iam vir as sanções, ele sabia que iam vir tudo isso. O Putin é um enxadrista, ele é um jogador de xadrez, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, o que ele fez? Como ele já está garantido a clientela dele com outros países, e a Índia e a China são bilhões de pessoas, bem mais do que a Europa, ele já não está mais tão preocupado assim que se for construído esse gasoduto. Tá? Ele está preocupado assim, não, minhas instalações navais e tal, mas isso é uma outra história. Bom, e sobre a segunda questão, gente, isso enfraquece demais a causa palestina. A causa palestina, que já está enfraquecida com a destruição da faixa de Gaza, né, com as incursões israelenses na Cisjordânia, que a gente vê a Palestina cada vez mais isolada. Agora não tem o Hezbollah também para apoiar os palestinos ali. Agora a situação só piora. Só piora, essa que é a verdade. O futuro presidente norte-americano, Donald Trump, ele falou recentemente que se até o dia 20 de janeiro, que é o dia da posse dele, os reféns, acho que, se não me engano, ainda tem 57 reféns nas mãos do Hamas. Se esses reféns não forem soltos até 20 de janeiro do ano que vem, eles vão sofrer um duro castigo. Não foi bem essas palavras que ele usou, mas foi mais ou menos isso, né? Então, gente, fica uma situação bastante complicada para os palestinos. Toda a infraestrutura de Gaza está destruída,
a gente está vendo que existem planos do gabinete do Benjamin Netanyahu de colonizar a faixa de Gaza, ou seja, expulsar os palestinos, fazer uma nova limpeza étnica, como já foi feito em 48, como já foi feito em 67, expulsar os palestinos dali e ocupar a faixa de Gaza com colonos israelenses, basicamente. Tá? E que isso tem tudo para começar a acontecer na Cisjordânia também. Basicamente, o Benjamin Netanyahu, que tem vários processos de corrupção nas costas, tá? Que tem uma reforma judicial que ele estava fazendo antes da guerra, que iria transformar Israel numa ditadura, porque eles iam basicamente abolir o poder judiciário em Israel, né? Basicamente, o Congresso teria poder de veto sobre qualquer resolução do STF deles, e o Congresso está nas mãos do governo, ou seja, basicamente o STF ia morrer em Israel. Existem várias questões sobre as falhas de segurança no 7 de outubro. Gente, como que você, com câmeras em toda parte hoje em dia, ninguém viu os caras se aproximando da fronteira? Óbvio que foi visto, gente, óbvio que foi visto. Mas, assim, está muito na cara que Netanyahu permitiu que aquilo acontecesse. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que ele imaginou que iam matar 1.200 pessoas. Não vou chegar a esse ponto. Mas ele sabia que ocorreria um ataque e que aquilo ia cair no colo dele como uma oportunidade de jogar uma cortina de fumaça, de desviar a atenção das pessoas sobre essa ameaça de prisão que parava sobre ele, os protestos que haviam nas ruas contra ele, e de repente agora ele já é visto como um herói por boa parte do povo israelense, porque ele ele matou o líder do Hezbollah, ele agora está ajudando a derrubar o ditador da Síria, ele está reconfigurando o Oriente Médio de uma forma que vai ficar muito amistosa, muito amigável para Israel, e eu nunca vi a causa palestina tão enfraquecida nesse momento, especialmente porque os únicos grupos que se importavam com os palestinos eram o Hezbollah e o Irã, e eles se encontram enfraquecidos nesse momento. Terrível, terrível, né? E as mobilizações também diminuindo nas ruas, né? Eu assisti uma palestra aqui na UFRN que, inclusive, eles falam sobre a possibilidade não só de Israel saber do 7 de outubro, mas de alguns soldados terem disparado a esmo. Eu não sei aí até que ponto isso daí também pode ser só forçação de barra, né? Mas passando aqui, ó, que legal o debate aqui. José Glauco, pode estar com você. Você levantou a mão, só você. Ok, eu continuo. Bom, boa noite. Né? Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Continuo com o meu probleminho aqui técnico. Trauma, é o seguinte, na guerra da Ucrânia, como em outras guerras anteriores, aí, Iraque e tudo mais, me parecia que as coisas, para uma análise de conjuntura, eram mais facilitadas, porque você pode imaginar que o planeta é guiado por um grande comboio ferroviário, com os países todos do planeta, guiados lá na frente por 4 grandes locomotivas imperialistas. Formam um quadrilátero. Os Estados Unidos, a OTAN / Alemanha, a Rússia e a China. Nesse caso, agora, me parece mais complexa a situação, e uma possível explicação dessa complexidade, quer dizer, parece que não está tão claro assim que a importância desse quadrilátero imperialista é tão grande, mas ela é, no fundo, né? Esse aqui é o argumento, porque Israel faz uma diferença muito grande, a meu ver. Não sei se eu estou exagerando um pouco esse papel de Israel, mas ele é praticamente hoje quase que um Estado americano, para não dizer que é um Estado americano anexado ou junto do resto dos Estados Unidos. Então, isso muda a configuração de Israel, porque se é assim, se ele tem essa intimidade tão grande com os Estados Unidos, e ele é um elemento nesse tabuleiro de xadrez, isso faz com que Israel
tem um papel diferenciado, por exemplo, do que esse quadrilátero tem na guerra com a Ucrânia. Por quê? Porque Israel, sendo praticamente um pedaço dos Estados Unidos, esse quadrilátero decisivo de 4 locomotivas, Israel, se isso é fato, Israel está dentro desse quadrilátero, e não fora, como em todos os outros casos, onde Ucrânia, Iraque, Síria, todos estão fora, evidentemente. Então, essa é uma tentativa minha de analisar esse tabuleiro agora com essa diferença estratégica, né, no fundo, desse quadrilátero aparentemente não estar sendo tão decisivo quanto está sendo o quadrilátero imperialista nas outras. Eu acho que não, ele está sendo decisivo, para resumir outra vez, acho que ele está sendo decisivo, é ele, no fundo, decide, e, direto ou indiretamente, e Israel é quase que um pedaço hoje dos Estados Unidos. Isso explicaria que esse quadrilátero continua mandando. O que você acha? Olha, a relação de Israel com os Estados Unidos, ela é uma relação que todos os presidentes norte-americanos, desde 1948, colocam como uma relação inquebrantável, né? Eu vou recomendar um livro do Mearsheimer, né, que chama O Lobby Israelense, e esse livro, ele basicamente explica como que funciona essa relação de Israel com os Estados Unidos. Existe o fato de que a colônia judaica nos Estados Unidos é muito poderosa financeiramente, tá? Eles são donos de... Isso não é teoria da conspiração, tá? Eles são donos de grandes meios de comunicação, de estúdios de cinema, e etc, e etc, e etc. Existe uma relação muito forte de Israel também com os evangélicos, tal qual acontece aqui no Brasil, então isso também gera um grande voto, né, número de voto entre os evangélicos, e isso faz, José, com que, assim, basicamente Israel você está colocando como um Estado americano. Eu já vi outras pessoas dizendo que Israel é um resquício do colonialismo europeu ainda, né, de lá do século passado, e que ainda resiste ali tudo isso. E, assim, o que acontece? Israel só existe porque os Estados Unidos os apoiam, né? Isso é muito, muito, muito claro, tá? Se não houvesse esse apoio incondicional dos Estados Unidos, seja por governos republicanos, seja por governos democratas, isso não aconteceria. Um exemplo claro, quando começou o conflito do último 7 de outubro, a gente via lá o Joe Biden, a gente via o Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, falando, não, cessar fogo e tal, não sei o quê, mas aquela coisa hipócrita, ou seja, enquanto eles falavam em cessar fogo, e a Kamala Harris, se tivesse vencido, com certeza iria nessa mesma toada. Desculpem, pessoal. O que iria acontecer é que, assim, não adianta você falar em cessar fogo se você é quem vende armas para Israel. Quem vende armas para Israel, quem equipa Israel, é os Estados Unidos. Então são eles que mantêm ali. Israel não é uma potência, Israel é um representante dos interesses do chamado Ocidente, né? E o que é o Ocidente? O Ocidente, para mim, basicamente França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, é isso, não é a Áustria, não é a República Tcheca, não é a Eslováquia, que é o Ocidente. O Ocidente são esses países potências da União Europeia, basicamente, mais Estados Unidos ali, um pouquinho Canadá e Austrália. Então, eles são quem defende os interesses norte-americanos ali na região, não só, não vou para não falar assim, tá falando de Israel, não, Arábia Saudita também, Catar também, Emirados Árabes Unidos também, todo mundo que quer manter esse status quo americano, tá? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo Israel como um peão nessa história, tá? No sentido assim, de que é uma potência subimperialista ali no Oriente Médio, que depende dos Estados Unidos, mas que tem essa garantia
norte-americana, que tem agora, com o Donald Trump, provavelmente uma carta branca para fazer o que bem entenderem na Palestina a partir de 20 de janeiro. Eu acho que quem se identifica com a causa palestina tem que ficar muito preocupado com o que vai acontecer. Porque mesmo que o Trump fala assim, temos que ter um cessar-fogo, com certeza esse cessar-fogo será extremamente desvantajoso para os palestinos. Assim, a gente pode preparar assim provavelmente uma perda da faixa de Gaza por completo, mais refugiados, enfim, e o enfraquecimento total da Palestina, provavelmente o enquadramento do Irã ali, o Irã vai ter que também, talvez, aceitar um novo acordo nuclear. O Irã tem duas saídas, aliás, fugindo um pouco da pergunta do José, o Irã tem duas saídas. Ou ele enfrenta, e tipo, não, agora eu vou fazer a bomba mesmo, porque a única maneira de eu ser respeitado é tendo a bomba. Haja visto a Coreia do Norte, que ninguém mexe com a Coreia do Norte. Todo mundo critica, fala isso e aquilo, mas ninguém mexe com a Coreia do Norte. Ou seja, ou o Irã faz a bomba de uma vez, né? Eles não têm a bomba, mas eles têm capacidade de fazer isso de forma muito rápida, ou então eles vão se enquadrar. Vão fazer um acordo nuclear com os Estados Unidos, vão abandonar a ideia da arma nuclear, em troca da suspensão das sanções que o Irã sofre há mais de 40 anos, enfim, em troca de melhorias econômicas, mas que também seria uma espécie de rendição do regime, né? Então, aí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, José. Eu tergiversei aqui, divaguei, não sei se eu respondi sua pergunta, mas basicamente o que eu estou colocando aqui é a minha visão de Israel nesse tabuleiro, qual que é o papel de Israel na geopolítica mundial. Quem sabe a saída em relação à Palestina seja uma saída à la Vietnã, né? O povo, o mundo indo para as ruas, se revoltando contra tudo isso que está acontecendo, que parece que Iraque e Israel faz o que quer e não existe controle nenhum, não existe organismo internacional, não existe nada, né? Eles podem fazer que não vai acontecer nada com eles. Cláudio Timóteo está aí com a mão levantada, a bola está com você. Boa noite a todos e a todas. Bom, excelente palestra, gostei muito da fala, gostaria já de parabenizá-lo. O que para ver na sua exposição é que os métodos se repetem, né, ao longo da história. Jogar uma etnia contra outra, os métodos são os mesmos usados em termos de guerra, como foi usado pelo nazismo na Itália, quando matavam um alemão num quarteirão, conforme meu tio, quando ele conversou comigo, eles exterminavam 3, 4 quarteirões, né, de pessoas, por causa de um alemão que havia sido morto, ou encontrado morto. Então, os métodos de guerra, eles vêm se reproduzindo ao longo do tempo, né? E lá não é diferente, né? Ali está claro que é um braço dos Estados Unidos, Israel, é um instrumento de guerra para dominar a região, né? O que estão fazendo com o povo palestino é um genocídio, e vão continuar com esse genocídio, vão matar muita gente pelo quadro retratado pelo colega, pelo meu entendimento, pelo que eu estou vendo. A única forma que tem é a gente voltar a mobilizar a população para ir às ruas, denunciar, né? Tornar público o que vem acontecendo e fazer o enfrentamento do debate junto à população. Não dá para aceitar o que está acontecendo lá. Por enquanto, alguns fazem de conta que estão tentando negociar, eles estão aumentando o número de pessoas assassinadas, né? São crimes de guerra que está acontecendo ali. Eles estão matando, eles querem limpar a região para poder ter um Estado próprio, eles serem donos de tudo. Estão tomando através da bala e do poder financeiro, porque tem o financiador. E esse financiador está claro, é os Estados Unidos, né? Teriam que um dia discutir de onde veio a origem de todo esse capital que o judeu tem financeiramente, né? Ter mais claro, tornar público isso para a população, o pessoal entender como é que eles acabam dominando, intervindo em várias economias, através do dinheiro, através do seu braço dos Estados Unidos, né? E eu acho que a única forma que tem é ir para a rua mesmo, denunciar, não tem
Nós estamos praticamente, eles estão com o controle da região. E controlam armando. Quem tem dinheiro, compra arma. Quem não tem, é estilingue. E ali é a guerra do estilingue contra a metralhadora. Que estão fazendo é exterminando um povo, toda uma região, para tomar o território. Isso tem que ser denunciado. Minha pergunta vai mais nessa linha, para você falar um pouco disso. Como trabalhar as mobilizações de rua, como fazer com que as pessoas assumam a causa palestina, no sentido de organizar nos sindicatos, nos movimentos populares, levar esse debate mais além, de solidariedade com esse povo que está sendo morto, estão sendo exterminados. Fico por aqui. Olha, Cláudio, eu acho muito difícil, né? O contexto que a gente está vivendo hoje é muito complicado. Eu lembro quando houve a invasão do Iraque, em 2003, houve manifestações no mundo todo contra a invasão do Iraque, houve manifestações na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e eram manifestações que não eram só, por exemplo, de pessoas de origem árabe, pessoas de origem palestina, era da população em geral, né? Hoje em dia, quando você vê, em geral, infelizmente, são só pessoas que estão realmente sentindo na pele isso, né? São geralmente manifestações muito pequenas e de pessoas que realmente são palestinos, descendentes de palestinos, etc. E aí a gente já falou anteriormente nessa live de hoje que a gente vive aí uma onda conservadora de quase 10 anos, aí pelo menos, né, mais, até 15 anos, e tá difícil você chegar, a nossa narrativa chegar nas pessoas, entendeu? Eu vou aqui fazer um bate-bola com você também sobre o que a gente pode fazer, porque, olha, é bastante complicado. A gente sabe que, por exemplo, 40% da população brasileira é evangélica, e como que os evangélicos, né, têm essa coisa com Israel. Eu poderia até entrar nos porquês disso, mas acho que não cabe aqui. Mas, enfim, e aí se cria uma narrativa. O que eu vejo da narrativa, assim, do senso comum, vou ser bem sincero, a narrativa fora da nossa bolha é basicamente o seguinte: olha, quem começou foi o Hamas, quer dizer, ou seja, eles não sabem nada que aconteceu antes de 7 de outubro, eles acham que a guerra começou em 7 de outubro. Quem começou foi o Hamas, agora aguenta. E Israel está matando terrorista, e se matar civil inocente é um efeito colateral. O senso comum das pessoas, o que eu vejo as pessoas de fora da nossa bolha falando, é basicamente isso, quase falando, bem feito, tem que matar tudo. Então, eu acho bastante difícil, assim, está muito difícil a gente conseguir, e esse é um discurso, é um problema muito mais amplo, né, que até o Rodrigo mencionou, de como que a esquerda vai conseguir. Nós estamos perdendo muita capacidade de dialogar com as pessoas comuns, né? Assim, como que a nossa narrativa, a nossa versão vai chegar nas pessoas, se as pessoas estão imersas nessa questão do empreendedorismo, ninguém mais quer saber de trabalho formal, ninguém mais quer saber de sindicato, ninguém mais quer saber nem de aposentadoria, de CLT, de nada. Eu acho que assim, a gente está num momento, numa encruzilhada bastante difícil de fazer todo tipo de narrativa chegar até essas pessoas, tá? Então, infelizmente, eu também não tenho a resposta de como fazer isso chegar nos sindicatos, como fazer chegar no cidadão comum, não saberia como fazer isso. Acho que esse é o nosso grande desafio. Joaci, está com você. A minha questão é um pouquinho fora, mas já entrou nesse assunto. É o seguinte: quer dizer, a luta dos palestinos contra Israel vem de longe. Sim. Mas também tem assim, quer dizer, quando a gente, eu penso, né, que você vai enfrentar um inimigo, se você sabe que você é muito mais fraco, você tem que avaliar suas ações. Então, essa ação de outubro, em que o Hamas matou
1.000 pessoas e sequestrou 300, 400 pessoas, não foi um erro estratégico que o Israel estava aguardando essa oportunidade para fazer o que ele sempre fez? Pergunta simples e direta, Joaci, é isso. Eu vou dizer para você que, assim, é uma questão que... O que eles imaginavam, tá? Basicamente, a gente vai fazer um ataque contra Israel como nunca se viu antes, né? E realmente nunca havia acontecido esse tipo de ataque. Se você pegar as guerras anteriores, assim, você não tinha quase danos contra Israel. E aí você tem a morte de 1.200 civis, e eles achavam que os reféns seriam uma garantia contra maiores violências em relação a isso. Pensava, nós temos aqui, se eu não me engano, eram 200, 250 reféns, a gente com isso aqui temos uma moeda de troca. A gente vai poder negociar muita coisa com Israel a partir daqui. Só que eu acho que a leitura errada, Joaci, que o Hamas fez foi de não perceber o momento que o Benjamin Netanyahu estava passando, a maneira como ele estava sendo acuado pela própria sociedade, uma série de protestos, já falei da reforma judicial, protestos contra o governo dele de uma forma geral, e como que ele iria usar essa guerra a seu favor. Ele não imaginava que a resposta de Israel, acho que ninguém imaginava, que a resposta de Israel ia passar de alguns dias de bombardeio para virar uma reconfiguração do mapa do Oriente Médio, que é o que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora é Israel redesenhando o mapa do Oriente Médio, né? Então, assim, existe um cessar-fogo com o Hamas, que, olha só, não foi, desculpa, com o Hezbollah, que não foi coincidência, ocorre o cessar-fogo com o Hezbollah, na sequência cai o regime do Assad, era esse tempo que Israel precisava, né? Então você tem uma coisa se encadeando na outra, tá? Nós temos nos próximos anos, com certeza, o estabelecimento de relações entre a Arábia Saudita e Israel, e todos esses países conservadores do Golfo tendo como seu inimigo em comum o Irã, que agora está mais enfraquecido do que nunca. Então, eu acho que, sim, que o timing do Hamas foi o pior possível. Assim, eu estou falando só em termos estratégicos, tá, pessoal? Em termos militares mesmo. Não imaginava que o Benjamin Netanyahu iria aproveitar esse ataque para, assim, cometer um genocídio contra o povo palestino e basicamente redesenhar o mapa do Oriente Médio. Para fazer aqui um pequeno paralelo, basicamente, eu também sou professor de América Latina, para quem não sabe, mais ou menos o que o regime militar argentino fez quando invade as Malvinas em 82. O regime militar argentino invade as Ilhas Malvinas, tá? Achando que a Margaret Thatcher, que estava sofrendo com várias manifestações, porque ela estava desmontando o estado de bem-estar social na Inglaterra, né, o welfare state, e estava sofrendo uma série de pressões, achando que ela não iria reagir. Imagina que essa mulher vai vir aqui a 10.000 quilômetros de Londres por causa dessas ilhas aqui que tem mais ovelha do que gente. Essa era a fala dos militares argentinos. Mas foi exatamente isso que ela fez. Porque ela fez exatamente o que o Netanyahu fez, desviou o foco. Gente, esqueçam esse negócio de welfare state, direito trabalhista e não sei o quê, de Estado provedor, esqueçam isso aí, vamos todo mundo se enrolar na bandeirinha da Grã-Bretanha, porque tem os latinos lá invadindo nosso território no Hemisfério Sul. E foi o que ela fez. Né? Então, Netanyahu está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está overreacting, para usar um termo em inglês, ele está reagindo de uma forma exagerada a um problema que o Hamas colocou no colo dele. Né? O Hamas deu de bandeja essa situação para que ele agisse dessa forma desproporcional. Pessoal, não tem ninguém com a mão erguida, ninguém inscrito para falar. Tem mais alguém ou partimos para José Glauco? Com você.
José Glauco? Abriu o microfone, desculpe. Agora estão ouvindo, né? Sim. Está ok agora. O Rodrigo mencionou uma possível analogia, uma forma atual de resistência popular, lembrando do caso do Vietnã, né? Que foi muito bem sucedido no final. Mas aí vem o caso das condições históricas, são bem diferentes hoje do que eram naquela época. E uma das condições históricas decisivas para a vitória do Vietnã foram as enormes manifestações nos Estados Unidos e o número enorme de caixões com soldados americanos chegando nos Estados Unidos, uma coisa que eles acabaram eliminando, afastando completamente depois. Então, esse ponto realmente não dá para se tentar, nas atuais condições históricas, esperar que isso aconteça. Tá? Sobre o que você falou ainda há pouco, Trauman, de que essa jogada agora, esse lance do Hamas, teria sido algo diferente, o número de mortes que ele provocou, 1.200, que em outras ocasiões os palestinos jamais teriam conseguido chegar perto de um tipo de ação como essa, eu concordaria com uma enorme exceção. Eu não sei por que nenhum dos dois lados menciona. Na intifada dos anos 80, para cada israelense morto, 25 palestinos. É um massacre. Na nova intifada de 2000, durante 4 anos, sabe qual foi o resultado final? Para cada israelense morto, apenas 4 palestinos mortos. Foram 1.000 total de israelenses, 4.000. Que arma é que os palestinos usaram ali? A arma mais poderosa que eu já vi até hoje funcionava melhor do que qualquer robô, qualquer coisa dessa. Deixou Israel desesperado, chamado Homens-Bomba. Aquilo foi fantástico durante 4 anos. E eu acredito que dificilmente algum israelense não tivesse, ou alguém da família, ou algum amigo, alguém que não tivesse sofrido profundamente com esses homens-bomba. Acabou, por coincidência, quando Arafat morre. Tem até suspeitas sobre a morte dele. Ali a coisa fechou, acabou. Bom, aí não dá para comentar muito depois, ver o que aconteceu depois, mas acabou. Então, essa exceção, Trauman, foi fantástica, porque Israel nunca tinha esperado que encontraria um tipo de arma quase que infalível, muito mais profunda do que qualquer, repito, robô caríssimo, eletrônico, e que eles não sabiam como lidar com aquilo. Aquilo prosseguiu por um tempo longo. Você pode, inclusive, revisitar a documentação toda dessa época. Mas, com exceção desse lance, realmente eu não vejo nada em termos de grandes movimentos militares palestinos que tivessem tido um êxito relativo, claro, tudo muito relativo, que esse êxito teve de 2000 a 2004. Com tudo isso, com todos esses dados, hoje, tanto a questão de se apelar outra vez para o tabuleiro do Vietnã como para o Homens-Bomba, no momento, me parece que não existem. Israel tomou medidas de 2004 para cá, Trauman, que realmente aquilo acabou. Eles conseguiram realmente estancar aquele problema, e depois ficou só o Hezbollah no Líbano, disseram que foi fantástico, foi, mas não chegou nem de perto com os Homens-Bomba. Então, realmente a situação está complicada, e no tabuleiro central daquele quadrilátero, pelo que você está falando aí, o próprio Rodrigo, sente-se que naquele quadrilátero tem a aresta Estados Unidos e as 3 potências que você mencionou, Trauma, e do outro lado tem a aresta Rússia-China. Parece que ali no Oriente Médio a coisa está indo mal para a aresta imperialista, né, de alto nível, Rússia-China, porque a gente está vendo como as coisas estão andando. Então, aí vem a pergunta, o questionamento, na medida, então, que estão sendo imprensados, a aresta China-Rússia está sendo relativamente imprensada, como é que essa aresta vai se comportar daqui para diante se ela quer evitar perdas futuras tão estratégicas quanto parece que está sendo a perda do Oriente Médio? Essa que, para mim, é o ponto-chave da equação dessas 4 locomotivas aí que estão comandando esse tabuleiro. Não sei se eu estou exagerando no papel
dessas 4 locomotivas. Ok? É isso. Olha, José, eu não sou tão pessimista assim como você em relação a China e Rússia, tá? Eu acho que a Rússia está muito perto de uma vitória na Ucrânia, talvez mais perto do que nunca, uma vez que a gente já tinha visto que durante todo esse conflito que começa em 2022, já tem quase 3 anos, basicamente a Ucrânia não conseguiu adentrar em território russo, muito raramente, muito ali nas franjas do território russo, enquanto a Rússia tomou vários pontos chaves da Ucrânia, e a gente viu a Ucrânia pegando recursos da OTAN, 54 bilhões de dólares do contribuinte norte-americano, e não conseguindo avanços significativos. Nos bastidores, já está muito claro que assim que o Trump assumir, a Ucrânia vai acabar aceitando uma paz, que na verdade é o quê? Desista da Crimeia, desista de Luhansk e Donetsk, né, os oblastes onde tem a maioria russa, e basicamente esqueça esse negócio de entrar para a OTAN. Entra para a União Europeia e dê-se por satisfeito. Tá? Então eu vejo a Rússia muito perto de uma vitória na guerra da Ucrânia, porque essa guerra está custando muito para o contribuinte alemão, para o contribuinte francês, para o contribuinte norte-americano, e o pessoal está meio cansado do Zelensky, que, aliás, é bom dizer, é um presidente sem mandato. Tá? Ele está no poder, o mandato dele já acabou, e ele continua presidente da Ucrânia, porque ele está dizendo, mas veja bem, em tempos de guerra não posso fazer uma eleição, então vamos que vamos, continua comigo mesmo. Tem umas coisas bem, bem mambembes acontecendo na Ucrânia nesse momento com o presidente sem mandato. Tá. Em relação à China, eu vejo assim, eu não acho a China enfraquecida. A China agora vai, por exemplo, com o Trump agora tentando promover uma guerra comercial contra a China, dizendo que vai aumentar as tarifas dos produtos chineses para entrada nos Estados Unidos. Tem muitos analistas que dizem que outros países do sul global, inclusive o nosso, pode se beneficiar entre aspas, porque tem um probleminha aí, né, com investimentos chineses, ou seja, pode ser que aumente a entrada de capital, investimento chinês no Brasil, como também pode ser que vá aumentar a inundação de produto chinês aqui no Brasil, que não é muito bom para a nossa economia, para a nossa indústria nacional e tudo isso. Então, isso também seria uma questão problemática, uma inundação de produto de camelô chinês aqui. Mas, enfim, sobre o Oriente Médio em si, José, desde 2013, os Estados Unidos vêm dizendo que vão se retirar da região, que o grande foco dos Estados Unidos, dali de 2015 em diante, seria conter o crescimento chinês. Que o Oriente Médio já não seria mais um grande problema, que eles já se retiraram do Iraque, agora, então, em 2020, se retiraram do Afeganistão, e que eles não queriam mais ficar intervindo muito naquela região, porque o foco é China, Taiwan, Mar da China, conter um suposto imperialismo chinês ali na Ásia. Né? Tem aquele eixo ali, China, Coreia do Norte, que preocupa bastante os americanos. Então, assim, eu não vejo a Rússia... Eu vejo assim, se você estiver falando de Oriente Médio, eu concordo. Se você estiver falando que a influência da Rússia no Oriente Médio está diminuindo, com certeza. A influência da China no Oriente Médio está diminuindo? Mais ou menos. A China é pragmática demais, ela tem boas relações com todo mundo, inclusive com Israel. Então a China ela não toma muito partido nesse sentido. Mas em termos globais, eu não vejo Rússia e China se enfraquecendo nos próximos anos, não. Eu acredito que vai continuar sendo
uma divisão de forças interessante dentro do contexto internacional. Legal, gente. Vai lá, Cláudio Timóteo, está com a mão levantada. Só um parênteses aqui, eu não costumo intervir, como acabei intervindo, o José Glauco descartou a minha possibilidade. Eu sou muito otimista e muito confiante em relação à potencialidade de luta da classe trabalhadora. As primeiras manifestações contra a guerra do Vietnã eram manifestações muito pequenas e muito isoladas, inclusive já no acordo lá, quando começou a ser discutido em Paris, eram pequenas, e elas cresceram exponencialmente. E na questão palestina, nós vimos que houve manifestações no mundo todo, pequenas, mas com potencialidades, né? Então, foi isso que eu quis dizer, que há uma possibilidade de saída, porque eu sempre... A minha vida militante é essa, acreditar na potencialidade da luta da classe trabalhadora, mas só para colocar aí o que eu quis dizer, qualquer coisa também. Falei antes do Timóteo para o Glauco poder dizer também. Cláudio Timóteo, está com você. Bom, na mesma linha do Rodrigo, queria já que uma das formas de mobilizar é o que já vem sendo feito agora, através da sua palestra, da construção pelas organizações, né? Isso que eu acho que vai passar pelas organizações de esquerdas, movimentos sociais, do pessoal, levar esse debate mais a fundo para dentro dos colégios, dentro das universidades, dentro dos sindicatos, né? Todo mundo procurar trabalhar sobre esse tema no dia a dia, né? Em Maringá, a gente chegou a fazer um ato contra a guerra na época, não me recordo a data, a gente conseguiu mobilizar 3 colégios, ir para a rua, fazer os estudantes saírem, com um acordo, inclusive, com toda a direção, com os professores, né? Só com luta mesmo. E é o trabalho do dia a dia, é o trabalho de formiguinha. E cada um que se propõe a defender a causa palestina, que vai aumentar o genocídio, né? Como é uma disputa de território, eles vão tentar fazer uma limpeza, né? Exterminar aquela população. E a única forma hoje que nós estamos aqui, poder tentar tornar público o que está acontecendo, e através de solidariedade, de mobilização, continuar ocupando os espaços, né? Seja na internet, seja numa universidade, convidá-lo para ir falar sobre o assunto, dentro das escolas. Esse é um debate que vai estar colocado nos próximos meses e anos. Pelo visto, só vai parar mesmo na hora que eles conseguirem tomar os territórios, porque vai ser difícil, pelo quadro colocado, ter uma inversão da realidade de imediato, né? Mas é isso, Sim, trabalhar... não, sim, não, mas é só colocando que o gabinete do Benjamin Netanyahu é extremamente radical, né? E eles falam abertamente em expulsar os palestinos e anexar todos os territórios. Isso se chama limpeza étnica, né? Tomar todo o território. Uhum. Triste, né? Porque vai ser... Estão limpando toda a população daquela região. Sim, aí você vai ter outra onda de refugiados, outra onda de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar, né? Aquela pessoa que não sabe o que vai comer amanhã. Aliás, a situação na Síria, aliás, um parênteses, pessoal, nós temos na Síria hoje 16 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não sabem quando vão comer. E aí, o que acontece? Querem devolver mais 5 milhões de sírios que estão na Europa, que muitos já estão estabelecidos, já estão vivendo lá há 15 anos na Europa, já devem ter filhos matriculados nas escolas, querem expulsar essas pessoas de lá para jogar de volta na Síria, ou seja, um lugar onde já não tem comida para quem está lá, agora vai jogar mais 5 milhões de bocas para alimentar. Como assim, sabe? É uma receita para o caos isso aí. Queria agradecer demais, Andrew, a sua presença aqui, o tempo que você disponibilizou. Dizia que tem um comentário: nós palestinos somos resilientes. São quase 100 anos que o sionismo tenta adonar a Palestina e não consegue. E os impérios caem. Logo, logo, o imperialismo americano vai cair. Desculpa, Bacila, se eu falar errado,
Badiwan, né? Baduan, desculpa. A Bela Dona escreveu Joaci, o Breno Altman tem uma fala sobre isso. A Bacila volta, falta de estudo, porque o Israel hoje é o bíblico, e o pessoal comentou muito aqui também. E no final também, aqui a Maria José fala, aqui em Porto Alegre, das escolas não vai acontecer, escolas sem partido não podem falar em política. Queria dizer para a Maria José que eu trabalhei em uma escola sem partido, que trabalhei em escola militarizada em Curitiba, e nós falávamos sim, nós éramos sindicato, nós atropelávamos, fazia assim, não podemos perder a nossa capacidade de revolta, a nossa capacidade de indignação e de enfrentamento. Pode ser escola militar, pode ser escola sem partido, seja o que for. Nós não podemos perder nossa capacidade de indignação, e assim eu provoquei a Maria José, ela levantou a mão. Está com você, Maria José, e já vamos aí concluindo, sei que o Pedro está cansado. Vai lá, Maria. Boa noite a todos. Não, Rodrigo, eu só espero que aconteça exatamente isso que tu estás dizendo. Eu espero que os professores se revoltem, que a comunidade se revolte, que haja uma manifestação jurídica, porque é inconstitucional, mas esta lei foi votada ontem na Câmara dos Vereadores, por 17-9, ela venceu, né? E agora isso vai para a sanção do prefeito. Então, o que está acontecendo em Porto Alegre é o seguinte, lei da mordaça, não se pode falar em política nas escolas. E agora tu colocaste isso, me provocaste, eu estou te explicando a todos que eu espero que realmente haja uma revolta, né? Eu espero que as pessoas não aceitem a canga e que achem que está tudo bem. Eu espero realmente que isso aconteça. E eu sou uma que, se precisar, eu vou para a rua. Muito bem, Maria José. Escola Sem Partido, entre em contato comigo depois ali no grupo. Lá em Curitiba foi aprovado também, mas é inconstitucional por uma resolução do STF. Aí a gente pode dizer para vocês o caminho das pedras, como derrubar isso, porque isso é inconstitucional. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo debate. Geralmente a gente faz uma vez por semana. Resolvemos fazer um extra aqui, 35 pessoas na sala aí debatendo. Eu queria agradecer muito ao Andrew, muito a companheira ou o companheiro dele, Felina. É a gatinha, é a Felina, a Cher. Cher, né? Aqui também nós temos aí Tapioca, nós temos Mafalda, nós temos a Frida e a Poti, né? E a gente, pessoal, agradecer muito. Eu vou abrir o grupo lá para a gente debater. Nós vamos voltar esse debate aqui depois, vamos manter, porque muita coisa vai acontecer aí, tá? Ainda é só o começo. E acompanhem lá, tá, gente? Nós fizemos aquela enquete, o pessoal falou sobre a questão da esquerda, a síndica do capitalismo, nós fizemos, e agora nós vamos fazer semana que vem a questão da comunicação de esquerda para além da bolha, que foi o segundo mais votado. É um projeto, ano que vem nós vamos fazer muita coisa, abrir comunidades ali naquele grupo para a gente ir debatendo, trazer gente e conversar. O nosso projeto é mobilizar, mas com consciência, para que a gente possa refletir. Andrew, suas considerações finais e muito obrigado mesmo, tá? Não, primeiro eu queria dizer que foi uma honra, foi um prazer, me coloco à disposição quando vocês quiserem minha presença aqui de novo. E, assim, é muito difícil falar sobre, né, o que está acontecendo assim, muito no presente. Nós estamos realmente no calor da hora, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é aquilo que a Bacila Baduan falou, né, que assim, a gente tem que ser resiliente, a gente não pode assim, desistir, não pode abandonar e achar, não, vai ser assim mesmo, por mais que eu tenha feito previsões sombrias, e assim, a situação realmente é complicada, a gente não pode fingir que não, e também o otimismo cego também não podemos ter, mas assim, a gente, aquilo, acho que o que a Bacila falou é muito interessante, os palestinos resistem há mais de 100 anos, e não se dobraram, então assim, a gente tem que acreditar que de alguma forma a causa palestina ela continua.
né? Mesmo que a gente tenha enfraquecimento do Hezbollah, mesmo que tenhamos enfraquecimento do Irã, a gente não sabe se Israel vai realmente ocupar a faixa, porque existem duas questões, né? Ou Israel ocupa a faixa de Gaza, ou eles colocam um governinho fantoche, que seja para Israel lá, para governar a faixa de Gaza. O que a gente sabe é que o Hamas não volta a governar a faixa de Gaza, isso é a única certeza que a gente tem. Mas, enfim, basicamente, usar aquela, já que a Maria que é gaúcha, né? Usar aquela música gauchesca que fala não podemos entregar para os homens. Então, é basicamente isso. A gente tem que resistir de alguma maneira aí, né? Não podemos afrouxar o garrão, temos que manter firme na luta. Para finalizar, como diz o velho ditado gaúcho... Não tá morto quem peleia! Quem peleia! Bem isso. Muito obrigado, gente. Valeu. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Se é difícil, a gente tem que, entre nós, conversar e é isso. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Valeu. Imagina.